Olá, queridos alunos e queridas alunas, estamos aqui mais uma vez para fazer uma revisão da aula 2 sobre a ciência na Idade Média. Essa aula foi a avaliação que vocês fizeram sobre esse tema, e como muitos alunos não foram bem, a professora resolveu fazer uma avaliação, porque a ciência na Idade Média é um tema muito complexo, que envolve conhecimentos mais clássicos e um pouco de filosofia. Então, eu acredito que não ficou bem entendido, porque bastante gente não foi bem. Então, a gente vai analisar, eu vou analisar as questões. Desculpa se eu falar muito rápido, gente, porque eu já tinha feito outro vídeo, e o outro vídeo ficou muito grande e eu não consegui postar lá no YouTube, tá? Desde a semana passada lá para processar e até agora não foi processado. Bom, vamos lá. Questão número 3 é uma frase do Tomás de Aquino que fala que a verdade da razão natural não contradiz com as verdades da fé cristã. Então, Tomás de Aquino era um pensador medieval da Igreja Católica e da Ordem dos Dominicanos. E ele era um investigador, então, como a ciência na Idade Média ela era investigativa e ela estava articulada às doutrinas da fé ou da igreja, tá? Então, ele vai conciliar esses dois pensamentos, o pensamento da igreja e o pensamento da ciência. Ele diz que eles são juntas. Então, a frase que mais vai se adequar a essa premissa, a essa constatação, é a letra A. A frase do Santo Tomás de Aquino procura conciliar o pensamento sobre fé e razão. Tá? Então, São Tomás de Aquino colocava a razão natural acima, não. Ele conciliava, ele tornava elas conciliadas, juntas, em acordo. O que é a razão natural? A razão natural seria, então, o pensamento, o nosso pensamento, a nossa mente, os nossos valores, são aquilo que nos difere, né, dos animais, porque nós temos uma consciência lógica, nós temos consciência que sabemos. O Jean Buridan, gente, a próxima questão é do Jean Buridan. Ele era um pensador também da Idade Média, não muito conhecido como São Tomás de Aquino. E os estudos dele sobre o movimento dos corpos vai inspirar o Galileu Galilei, que no século XVII vai, então, lançar teorias sobre a lei da inércia, que fala sobre os corpos ficam, né, parados até que uma força, né, venha sobre eles e eles entrem em movimento. E ele também vai defender o postulado ou a teoria do Nicolau Copérnico, que defendia o heliocentrismo, quer dizer, o centro do nosso sistema solar é o Sol e não a Terra, como afirmava o geocentrista, até porque a igreja aceitava, né, o geocentrismo. Então, aqueles que contradiziam as verdades da igreja não eram aceitos. Muitos não podiam nem revelar suas teorias, porque, como eu falei para vocês nas aulas presenciais, eles eram torturados, eram considerados hereges, torturados e mortos. Aqui tem uma gravura de um telescópio que o Galileu inventou. Tá? Em 1609, no século XVII, tinha outros telescópios, mas ele vai aperfeiçoar esse telescópio para as observações dele. Tá, gente? Então, qual que seria a correta? Vamos ver a letra A. A astronomia na Idade Média tinha mais inovação do que aperfeiçoamento técnico? A astronomia na Idade Média havia mais o aperfeiçoamento técnico e da inovação? Os conhecimentos da Idade Média não tiveram relevância, para as gerações futuras. O conhecimento na Idade Média contribuiu apenas para os assuntos relacionados à fé. Então, vamos ver aqui. Na Idade Média, gente, nós vimos ali, se nós pegarmos ali as frases ou fragmento de texto, a gente vai ver que, assim, que existia um conhecimento que ele foi aperfeiçoado e trouxe inovação, trouxe coisas novas, tá? Mas a Idade Média não contribuiu para essa inovação. Ela contribuiu para inspirar os pensadores do século XVI, XVII,
e inspirar esses pensadores. Então, a gente vai ficar com a letra B. A astronomia da Idade Média havia mais o aperfeiçoamento técnico do que da inovação. Então, o que o Galileu vai fazer? Ele vai pegar o que já existia, aperfeiçoar e criar algo novo, tá? Então, não há inovação na Idade Média, tá, gente? Ela tem um aperfeiçoamento técnico. Bom, eu nem vou ler as outras questões porque elas eram bem totalmente, né, não tiveram relevância, né? Já está falando lá que Galileu, Nicolau Copérnico, né? Então, não precisa a gente discutir isso, tá? Observando a figura acima, podemos dizer que a ciência na Idade Média era conhecida como filosofia natural e ensinada nos mosteiros, filosofia moderna baseada no cientificismo, filosofia natural baseada na valorização do experimento e da razão. Tá? A filosofia natural, a outra alternativa, era ensinada nas universidades nos grandes centros urbanos. Então, vamos descartar essa, porque na época não tinha grandes centros urbanos. Se nós observar a gravura ali, a imagem ali, a gente vai ver que eles estão estudando onde? No mosteiro, que se vocês olharem, eu vou aumentar um pouquinho a gravura, eles estão no mosteiro, tá? E vocês vão ver aqui que são monges, frades, né? Um abade ali, que estão fazendo esses estudos. Então, a gente pode ficar já direto com a questão A. A filosofia natural era ensinada nos mosteiros. Não era moderna, a moderna é lá do século XVI, XVII, XV, XVI, XVII, apesar de que a Idade Média, já no século XV, XVI, ainda existiam, né, alguns, né, elementos e alguns legados da Idade Média, então a gente não pode dizer que ela é... A história ela não é estanque, né, gente? Ela não para aqui e começa outra coisa. São transformações que vão ocorrendo e vão dando um outro significado, um outro sentido para aquele momento. Filosofia natural, baseada na valorização do experimento e da razão. Não podia ter experimento na época. Eu falei para vocês nas aulas presenciais, não sei se vocês lembram, que qualquer experimento era condenado pela igreja. Então, por exemplo, quem estudava medicina, que na época eram chamados alquimistas ou os físicos, tá? Eles não podiam, por exemplo, pegar os corpos para estudar, tá? Porque era considerado sacrilégio e pecado. Então, o que eles tinham que ir à noite, escondido no cemitério, e roubar os corpos para poder fazer os seus estudos. Então, fica com as duas, a única que vai sobrar ali é a letra A. Era ensinada era filosofia natural e era ensinada nos mosteiros. O conhecimento na Idade Média ocorria a partir das obras resgatadas dos gregos, sem os questionamentos que caracterizavam a ciência, a valorização da dúvida, da curiosidade e do questionamento, a letra B, a partir das obras resgatadas dos gregos, com questionamentos que caracterizavam a ciência. Então, nós vamos ficar com a letra A. Por quê? Porque a dúvida, a curiosidade e o questionamento são 3 elementos que levam ao conhecimento. E esse conhecimento muitas vezes era questionado pela Igreja Católica porque colocava em xeque o controle da Igreja Católica em relação às pessoas. Então, as pessoas tinham medo, né? Aliás, desculpe, a Igreja tinha medo que as pessoas conhecessem e que ela perdesse o controle sobre essas pessoas. Se vocês observarem aquele filme lá, quem é que podia entrar nas bibliotecas? Que era o centro do conhecimento. O centro do conhecimento eram as bibliotecas. Então, quem é que podia entrar? Só pessoas autorizadas pela igreja. Então, aqui nós podemos ficar com a letra A, né? Que as obras eram resgatadas, a gente vai ver as bibliotecas cheias de obras clássicas, né? De Aristóteles e Platão, mas elas não tinham questionamento, tá? A gente não era uma coisa que se pudesse lá estudar, questionar, né? E despertar curiosidade. Naquele filme, do Nome da Rosa, eles descobriram uma obra de Aristóteles que falava do riso. Se vocês quiserem assistir tem mais trechos do filme, vocês podem assistir, gente, é bem bom. Aqui está falando, gente, eu não vou ficar lendo a questão, sobre as doenças que existiram na Idade Média, principalmente a peste negra que a gente trabalhou. Então, a peste negra, foi uma doença transmitida através da pulga de rato,
certo? E ela atacava as pessoas e elas evoluía para um quadro de pneumonia. E pneumonia era transmitida, né, por uma bactéria, né, que tinha na pulga, que era transmitida através das pulgas dos ratos. Então, ela contaminava a pessoa, tanto pela picada quanto pela os espirros, os contatos, né, de secreções da pessoa contaminada, porque ela evoluiu para uma pneumonia. Como na época não existia penicilina, as pessoas morriam, né, muito rápido. Tinha alguns que, quando apareciam os sintomas, durava às vezes 24 horas, 48 horas e já morriam, tá? Então, o que a igreja pensava sobre essas doenças, tá? Era o resultado da ausência de caridade, representava a salvação da alma. A pessoa ficou doente, né, porque ela não foi caridosa, mas ele pode ser salvo. Não era isso. Considerada resultado do pecado, o arrependimento poderia levar à cura. Era essa que é a questão certa, né? Fruto da situação precária, tinha uma situação precária, né? As precárias condições de higiene, de saneamento básico, né? Os excrementos eram jogados na rua, tá? Então proliferavam ratos por causa da sujeira da cidade, então dos locais vinham nos navios também muito rato contaminado. E aí as pulgas então mordiam as pessoas por falta de higiene e eram contaminadas. Mas o tratamento médico não era avançado, então a gente descarta essa e fica com a letra A, desculpa, com a letra B. Considerado o resultado do pecado, o arrependimento levava à cura. Como as pessoas não eram curadas, então eles diziam que eles eram pecadores e mereciam morrer. Aqui, gente, eu vou aumentar aqui a gravura para vocês verem que é um homem fazendo um corte no braço da pessoa, fazendo uma sangria. Era muito utilizado na época. Então, eles diziam assim que o sangue estava com impurezas, eles faziam essa sangria para as impurezas sair. E às vezes também diziam porque havia muito sangue, né? E a pessoa ficava com febre, coisa eles achavam interessante fazer essa sangria para melhorar o estado de saúde da pessoa. Aqui são as principais invenções, aqui é um óculos, vocês tinham lá também, o relógio mecânico, uma bússola, aqui é o óculos, porque ali alguns colocaram que era uma lupa, não é isso, é esse óculos aqui, ó, que o personagem ali do filme O Nome da Rosa está usando. E tinha a balestilha, o astrolábio, sistemas bancários, as letras de câmbio, tudo foi criado nesse momento da pré-história, desculpa, gente, da Idade Média. Eu estou trabalhando a pré-história com o sexto ano, já estou misturando tudo. A número 8 é sobre a alquimia, que é uma prática de caráter místico. Vocês já devem ter olhado os filmes, né, do Harry Potter ou do Animais Fantásticos, eles falam muito sobre os alquimistas. Então, era uma ciência de caráter místico, tá? Que envolvia arte, magia, por isso místico, né? E elas não eram bem vistas pela Igreja Católica, tá? Esses conhecimentos estão associados também à medicina, vão desenvolver a medicina, a física, a química, a metalurgia, a astrologia. E qual era o objetivo dos alquimistas? Era obter riqueza vendendo poções mágicas. Se a igreja condenava, imagina ficar vendendo poções mágicas, né, gente? Não ia considerado herege e não tinha escapatória. Transformando, então, o poder, criando a pedra filosofal, né, a criação da pedra filosofal para transformar metais comuns em ouro. Aqui está certo, mas não era para obter riqueza, nem vendendo poções mágicas. Obter o elixir da vida a fim de garantir a cura de alguma das doenças do corpo, assim como a criação da pedra filosofal com o poder de transformar pedras em ouro. Não era pedras, eram metais. Aí fica com a letra C, obter o elixir da vida, a fim de alcançar a imortalidade, a cura das doenças do corpo e a pedra filosofal para transformar metais comuns em ouro. Então, aqui nós temos o Nicolau Flamel. Nicolau Flamel viveu, existiu essa pessoa, que é o personagem dos Animais Fantásticos. O filme Animais Fantásticos faz uma junção
dos personagens do Harry Potter e os personagens dos Animais Fantásticos, tá, gente? Então, aqui nós temos a Pedra Filosofal, o Nicolau Flamel. Só que esse Nicolau Flamel, segundo, né, os pesquisadores, ele não era um alquimista, tá? Ele existiu, ele era um homem que trabalhava com negócios administrativos. Aqui nós temos uma questão do Roger Bacon, que é bem fácil, né? A gente estava falando ali da óptica, né? Que ele que estudou, né? O campo da visão, com o campo do olho, né? Então, como é que era transmitido isso, né? O ponto entre os pontos da superfície do olho e do campo visual, e ele vai contribuir, então, para o desenvolvimento sobre a ótica e, posteriormente, a invenção do óculos. Com relação ao conhecimento no período medieval, podemos afirmar que a Idade Média avançou cientificamente falando, embora de forma mais lenta. Suas descobertas e pensamentos foram importantes para a revolução científica que ocorreria séculos mais tarde. A Idade Média estagnou a ciência e sua descoberta e pensamento não foram relevantes. A Idade Média avançou cientificamente de forma rápida, mas não promoveram contribuição científica importante. Então, vamos eliminar essa. Ela não estagnou, ela foi relevante para os séculos posteriores, tá? E, então, nós vamos ficar com a letra A. E, para encerrar, um pensamento do São Tomás de Aquino: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Tá? Então, uma boa revisão para vocês. Estude esse material que eu vou postar agora lá no Google Sala de Aula. E amanhã eu estou postando recuperação paralela para vocês. Vocês vão no mesmo material que eu postei hoje, vocês procurem lá, que eu vou estar postando esse material lá também. Um abraço para vocês, morrendo de saudade. E força aí e foco nos estudos. Beijo!